Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Hoje nós vamos dar continuidade à análise das mensagens psicografadas aqui no Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Lembrando que essas mensagens não são de espíritos elevados que já atingiram a categoria de espíritos bons. São pessoas comuns que muitas vezes apenas começaram a despertar para a vivência de uma espiritualidade, mas ainda se encontram, na maioria das vezes, profundamente ligados a um passado que ainda não foi resolvido. Esta mensagem foi psicografada no dia 28 de maio de 2020 e ela começa assim: olhei para a porta de aço, pensando se conseguia movê-la. Eu estava preso. Já nem me lembrava quando fizera a última refeição. Minhas mãos doíam e os dedos inchados latejavam. Os covardes haviam me espancado e quebrado alguns dedos, como retaliação por eu ter esmurrado um dos guardas. Meus pés estavam presos com pesadas correntes, e ainda assim eu não desistia. Enquanto estivesse vivo, eu lutaria pela minha liberdade. Eu já era um homem de meia idade. Perdera minha juventude há muitos anos, quando também estive preso em uma terra estrangeira, de onde havia fugido para me esconder ali, onde agora estava prisioneiro mais uma vez. Não digo que fui injustiçado. A justiça humana tem lados diversos, muitas vezes opostos e contraditórios. Eu havia matado o filho do comandante, o jovem tenente Leonel. Esfaqueei-o à luz do dia, covardemente. Eu era um revolucionário. As batalhas, a fúria e o ódio me nutriam, faziam-me sentir vivo. Eu era um amante das lutas e também dos jogos do poder. Tive muitas mulheres. Gostava do desafio de conquistá-las, para depois enfurecê-las e ir embora. Fui muito cobiçado e igualmente odiado. Mais uma noite e mais outras se passaram, sem que eu visse alguma luz atravessando a porta de aço. Ninguém apareceu e aquelas horas escuras tornaram-se demasiadamente longas. Confuso em meus delírios, perdi a noção do que era real ou fantasia, de quando estava dormindo ou desperto, até que fui brutalmente assassinado. Golpearam-me várias vezes com um machado. Despertei com um dos guardas me jogando um líquido frio na cara. Ainda acorrentado e de joelhos, dei-me conta de que eu estava em outro lugar, também parecido com uma prisão, sombrio e úmido. Eles eram um grupo de cerca de 200 homens. Vestiam-se com longas roupas escuras e capuzes que cobriam seus rostos. Traziam um bastão metálico pesado, ora nas mãos, ora preso à cintura. O líder me deu ordens para me levantar e de repente eu estava no meio de uma espécie de ritual de consagração. Autodenominavam-se Cavaleiros da Ordem Cinzenta. Tinham um objetivo: dominar a guarda real e tomar o poder. Posteriormente entendi que eles estavam estacionados em algum tempo passado. Tive anos difíceis. Não compartilhava com a loucura deles, que se davam a rituais complicados e treinamentos exaustivos de guerra. Havia uma hierarquia militar rígida. Muitas vezes fui punido duramente por indisciplina. Certo dia, enquanto participava de mais uma missão dentro da caverna, ouvi alguém chamando meu nome. Era uma voz infantil, suave e doce. Demorei-me e coloquei-me alguns passos atrás do grupo. Então avistei uma pequena menina, colorida e fluida como uma fada, a me indicar sorrindo uma pedra solta na parede da caverna. Empurrei a pedra com o pé e em pequena abertura pude ver um rio de águas escuras e abundantes, largo e extenso, de tal modo que não era possível avistar suas margens. Como tudo naquele ambiente fora da caverna, havia pouca luz, o ar era denso e pesado e a vegetação era inexistente. Arrastei-me pelo buraco aberto e mergulhei no rio. Muito tempo fiquei ali, às vezes nadando, outras vezes simplesmente deixando o rio me levar. Comecei a notar que a paisagem mudava. Aos poucos foi ficando mais iluminada.
mais clara. Era até possível avistar alguma vegetação seca. Depois as cores foram ficando mais nítidas, o céu mais azul, a vegetação mais verde. Comecei a ouvir sons de animais e depois avistei aves voando no céu. Uma embarcação aproximou-se e uma mulher com o rosto coberto por um véu me ajudou a subir. A mulher, que parecia jovem, me deu roupas secas e limpas. Barbeou-me, limpou-me, ofereceu-me uma refeição quente e reconfortante e uma cama para repousar, e dormi longamente. Acordei com a jovem desconhecida acariciando meus dedos das mãos que ainda doíam inchados. Ela os envolveu com ervas e faixas e adormeci novamente. Fui levado para um abrigo próximo à cidade, onde passei minha juventude, no meu país natal. A jovem que me salvara no rio revelou ser minha filha, fruto de um romance passageiro do qual eu já nem me lembrava. Ela contou-me que sua mãe muito sofrera, mas que lhe dera a melhor educação possível e nunca lhe falara mal do pai ausente, que se fora sem jamais dar notícias. A menina cresceu ouvindo histórias que a mãe contava de um pai heróico e amoroso. Vez ou outra, a mãe zelosa escrevia cartas cheias de afeto paterno, que a menina acreditava serem daquele pai que ela aprendera a amar. A menina desencarnou ainda jovem, com muitos méritos morais, e foi em busca do pai desaparecido. Como espírito mais evoluído, ela não se decepcionou quando soube a verdade sobre seu genitor, mas ainda assim continuou me amando. Movida pela compaixão, rogou a misericórdia que lhe permitisse auxiliar aquela pobre criatura e foi ao meu encontro. Auxiliada por amigos espirituais, aproximou-se de mim, aprisionado naquele submundo sombrio, e me resgatou. E agora estou aqui contando minha história. Preparo-me para reiniciar minha luta na carne. Será uma encarnação de provas e expiações difíceis, a fim de que eu possa resgatar meus débitos com as leis universais, divinas e perfeitas, reparando o mal que fiz e o sofrimento que tanto causei. A ternura daquela filha se revelou uma bênção divina, sendo que ao me julgar indigno de tal afeto, desejei ser alguém melhor e comecei meu caminho de arrependimento. Confiando na misericórdia que se estende a todas as criaturas por toda parte e no auxílio de minha nobre filhinha, espero um dia vencer minhas imperfeições para poder ficar perto de tão especial criatura e me reconhecer digno de ser seu pai. Muito obrigado pela oportunidade. Assinado Henry, pela médium Eliane. Meus caros amigos e amigas, eis uma prova viva de que ninguém está perdido, que por mais que alguém decaia para o mundo do crime, da desordem, tornando-se um malfeitor, aparentemente perdido e até mesmo condenado ao inferno eterno pelas religiões que de Jesus só tem o nome e nada mais, e que o Espiritismo, em nome de Jesus, vai nos revelando que ninguém está perdido, porque foi exatamente o Divino Mestre Jesus que afirmou: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. O Henry caminhou pelos caminhos escuros da violência. Como revolucionário de sua época, pôde dar vazão a todo o instinto malfeitor e criminoso que carregava em seu coração. Matou, destruiu, conquistador inveterado, simplesmente deixava as mulheres para trás depois de conquistá-las. Provavelmente deixou pelo mundo muitos filhos, dos quais de nenhum se lembrou, sem se preocupar com os sentimentos daquelas mulheres, das quais utilizava apenas para o seu prazer, para depois abandoná-las sem olhar para trás. Era um espírito apaixonado pela guerra, pelas batalhas, pela fúria e pelo ódio, porque estes sentimentos eram aqueles que o faziam se sentir vivo. Seu coração ainda não havia sido tocado pelo amor. Jogado numa masmorra, ali mesmo dentro da cela ele foi assassinado. Deixando seu corpo físico, despertou no plano espiritual dentro de uma outra prisão. E esta prisão era um local fruto do imaginário
de espíritos enlouquecidos dominados pelo monopensamento, que tinham uma organização, a qual denominavam de Cavaleiros da Ordem Cinzenta. E eles viviam hipnotizados por uma monoideia de tomar o poder real, derrubar um rei. E como provavelmente ao longo de suas vidas encarnadas não conseguiram o seu intento, desencarnaram subjugados por essa ideia e viram-se aprisionados nela, tornando-se espíritos prisioneiros de suas próprias imaginações. E quando espíritos guerreiros, da qualidade do Henry, caíam em suas mãos, eles os arregimentavam para aumentar o seu exército, sempre em busca de concretizar as ações que existiam apenas em sua imaginação. E o Henry ficou ali, sem noção de tempo, participando de todos os treinamentos repetitivos, diários, porque a concretização da ideia seria sempre amanhã, e este amanhã nunca chegava, porque cada dia era o mesmo. Qualquer indisciplina ou desobediência lhe era aplicada torturas, dores, sofrimentos. Mas um dia ele ouve a voz, uma voz de uma menina que lhe chamou e lhe apontou na parede uma saída, coberta por uma pedra. Ele mergulhou naquele rio escuro, ora nadando, ora se deixando levar pela correnteza. E à medida que as águas o conduziam, sua alma era lavada. Profundas reflexões passavam por sua mente e ele começou a pensar sobre o porquê da vida, qual o sentido de sua própria existência. Uma mulher coberta por um véu se aproxima em um barco, ajudando-o a subir. Ele é cuidado no plano espiritual por uma de suas filhas, a qual ele nem se lembrava, mas essa mãe caridosa, bondosa, nunca permitiu que a sua filha se lembrasse do pai como o homem omisso que era. Fê-la acreditar que o pai era um herói, um homem bom, amoroso, que escrevia cartas para ela, que desejava muito vê-la, que a amava. Olha bem o poder da mente. Ao construir na mente da criança os bons sentimentos, as ideias boas, aquilo que irá norteá-la para o futuro. E quando Henry acorda e descobre a sua filha, aquele espírito terno, bondoso, que o olhava com ternura, bondade e compaixão, sem julgá-lo, sem condená-lo, sem dizer para ele o que ele realmente era. Este comportamento angelical faz com que ele caia em si, despertando nele a convicção e o desejo de não mais se afastar daquela doce criatura, que o chamava de pai, com profundo amor, com muita ternura. Isto modifica sua mente, eleva o seu ânimo, faz com que ele veja que acima de tudo é um espírito eterno, em busca da descoberta de sua própria iluminação. Sabe que vai ter que voltar ao corpo físico, em reencarnação difícil, cheia de desafios, armadilhas, porque as tendências espirituais que estão ativas dentro dele ainda não foram resolvidas. Seu destino trará a ele expiações e provas. Mas a inspiração do amor e a lembrança sempre presente da ternura e da bondade do ser angelical que ele tornou sua filha e ela se fez pelo caminho do amor sua filha, será sempre uma inspiração para que ele use as forças do seu destino kármico imutável na força viva do seu crescimento espiritual. Porque se na vivência do karma não temos como mudar o que virá ao nosso encontro, nós temos como mudar a forma como vamos vivenciar cada momento de nossas vidas, mesmo que elas sejam de expiações e provas. Que Maria de Nazaré cubra com seu manto de luz o Henry, para que ele possa crescer, evoluir, tornar-se aquilo que ele deseja, ser digno do amor incondicional de sua filha. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado.